Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular, clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube, clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino, assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas. No capítulo 36, segunda-feira, 03 de outubro, Paulo diz a Mariano que Esmeralda estava destroçada pelo que viveu, que a enganaram. Mariano questiona sobre quem poderia querer prejudicar Esmeralda. Paulo responde que seus pais são capazes disso. Damião encontra o homem que raptou Esmeralda e o esbofeteia para que diga quem o contratou para prejudicar Esmeralda. O homem diz, em frente a Paulo, que as ordens foram de Augusto Martinez Negrete. Paulo se nega a acreditar e pensa que o homem está inventando tudo. O silencioso diz a Esmeralda que os Martinez Negrete se meteram com o mais sagrado que tem na vida e vão lhe pagar. Augusto se sente frustrado ao se dar conta que seu plano para desprestigiar Esmeralda não deu em nada. Lorena diz que é melhor se renderem, pois Paulo não desistirá de Esmeralda. Mariano diz a Lorena que Paulo já sabe que ela e Augusto estiveram por trás do sequestro de Esmeralda. Lorena conta a Augusto que o advogado Osório foi vê-los para dizer-lhes que Silencioso quer uma reunião de família com eles e alguns amigos para que seja anunciado o compromisso entre Esmeralda e Paulo. Paulo diz a seu pai que jamais poderá perdoá-lo pelo que causou a Esmeralda. Lorena diz a Paulo que não seja tão duro com seu pai. Paulo vai procurar Esmeralda na casa do Silencioso, mas não a encontra. Paulo se enternece ao ver seus filhos, e os toma em seus braços. No capítulo 37, terça-feira, 04 de outubro, Paulo chora de felicidade ao poder conhecer seus filhos. Lorena convence Augusto a aceitar o compromisso entre Paulo e Esmeralda, pois do contrário, terminará na prisão. Esmeralda diz a Jacira que se encontrou com Paulo no barranco e lá eles se beijaram. Silencioso vai ver Dona Rita porque sabe que ela tem algo a lhe dizer. Dona Rita o leva à cabana de Perla para que a veja. O Silencioso se surpreende ao ver Perla. Mariano diz a Paulo sobre a reunião que seus pais farão para anunciar seu compromisso com Esmeralda, e que apenas o farão por uma exigência do Silencioso, e não por terem aceitado. Virginia diz a Centavinho que não podia sair de casa, pois seus pais a trancaram. Mariano diz a seus pais que ama Esmeralda, e vai lutar para conquistá-la. Augusto pede para esquecer dessa mulher. Mariano convence Mônica a lutar para recuperar Paulo. Eugenia diz à filha que Paulo não a merece, mas ela deveria vingar-se. O Silencioso leva Pela para sua casa, e diz que a ama, e se sente muito feliz em tê-la recuperado. Esmeralda se surpreende quando o Silencioso diz que Perla é sua esposa. O Silencioso diz a Esmeralda que Perla na realidade é Branca, sua esposa, e eles tiveram uma filha, chamada Renata. Esmeralda diz que agora que já encontrou Branca, deveria procurar Renata e ser feliz. Assim poderá deixar de lado sua vingança. Silencioso responde que agora que Branca perdeu a razão, mais do que nunca, deseja se vingar. No capítulo 38, quarta-feira, 05 de outubro, Pela diz a Esmeralda que está muito feliz por ter encontrado sua família e, como segredo, diz que ela é sua filha. Esmeralda diz que nada faria mais feliz, mas está certa que eles encontraram Renata. Silencioso diz a Pela que está feliz por encontrá-la, e que quando limparem seu nome dirão a Esmeralda que ela é Renata, a filha perdida. Domenico fica furioso ao chegar a seu comércio e se dar conta que lhe roubaram tudo. Durante os preparativos da festa de compromisso de Paulo e Esmeralda, Augusto diz a Paulo que seus problemas com Esmeralda não vão se solucionar, e que a partir deste dia muitas desgraças o atingirão. Domenico procura Garrancho e o ameaça com uma arma. Inês propõe a Garrancho que comecem a assaltar casas,
e a primeira será de Paulo. Chega a festa de compromisso de Paulo e Esmeralda. Eugenia e Mônica vão para humilharem Paulo. Esmeralda chega à casa dos Martinez Negrete com Fernando e Augusto, que se surpreende ao ver Branca. O silencioso diz a Lorena que a imprensa está presente e é um ótimo momento para que ela e Augusto se desculpem com Esmeralda. Paulo, zangado, diz a Mônica que novamente seus pais e Fernando estão decidindo seu futuro e o de Esmeralda, e que não deseja fazer parte desta farsa. Perla se assusta ao ver Augusto. Fernando pede que se afaste de sua esposa. Durante a reunião, Lorena apresenta Esmeralda a todos como a futura esposa de seu filho Paulo. Mônica, sarcástica, propõe um brinde à gata, referindo-se a Esmeralda. Augusto, bêbado, diz a seus convidados que Fernando obrigou a comprometer seu filho com Esmeralda, uma garota, que não é nada mais que uma gata do lixão. No capítulo 39, quinta-feira, 06 de outubro, Fernando diz a Esmeralda que os Martinez Negrete assinaram sua sentença de morte e diz a Paulo que seu pai é um ladrão. Paulo diz a Esmeralda que enfim estão comprometidos. Esmeralda responde que, mesmo assim, o ódio e o rancor seguirão imperando entre suas famílias. Fernando diz a Paulo que ele terá que ir pessoalmente à sua casa pedir a mão de Esmeralda. Lorena diz a Mariano que seu pai se surpreendeu ao ver o silencioso e tem o pressentimento que coisas muito ruins ocorrerão. Esmeralda diz a Jacira que ama Paulo e por ele é capaz de deixar tudo. Ela diz que se Fernando seguir disposto a vingar-se, ela irá embora de sua casa. Mercedes diz ao silencioso que tudo seria mais fácil se ele revelasse a verdade a Esmeralda. Ele responde que ainda não é tempo, pois antes precisa limpar seu sobrenome e fazer os Martinez Negrete pagarem por tudo que causaram ele e sua família. Augusto sofre um derrame cerebral e é hospitalizado. Lorena diz a Paulo que todo o ocorrido com seu pai é culpa sua, que ele e Esmeralda juntos vão matar seu pai de desgosto. Esmeralda fica preocupada quando Mercedes diz que Fernando seguirá com o processo contra Augusto. O doutor diz a Lorena, Paulo e Mariano que Augusto sofreu um derrame cerebral, e por isso pode ficar em uma cadeira de rodas. Esmeralda diz a Fernando que Augusto sofreu um derrame. Ele responde que não pode fazer nada, e que possivelmente a raiva é que o adoeceu Augusto. E isso muda seus planos de vingança. Fernando diz a Esmeralda que levou Perla a um médico e, após exames, foi constatado que ela não tem nada, e sua loucura é sintoma da dor que sofreu ao perder filho e esposo. Paulo procura Esmeralda para queixar-se de Fernando, por ele estar seguindo com o processo contra Augusto. Ele a pede que detenha Fernando, pois está desesperado. No capítulo 40, sexta-feira, 07 de outubro, Esmeralda tenta interceder por Paulo e sua família. Silencioso diz que Paulo é igual a Augusto, um aproveitador. Esmeralda se zanga e diz que Paulo é um bom homem, além de ser o pai de seus filhos. Esmeralda pede a Dona Rita que a receba novamente em sua casa. Esmeralda e Mônica se encontram. Mônica diz segue apaixonada por Paulo, e se ele lhe der outra oportunidade lutará por seu amor. Esmeralda responde que ela e Paulo se amam. Esmeralda vê Mônica beijar Paulo e, zangada, os diz que deixará o caminho livre. Esmeralda diz a Jacira que seguramente Paulo vai voltar com Mônica, e ela voltará a morar com Dona Rita, pois não pode seguir vivendo em um ambiente de rancor e vingança. Augusto culpa Paulo por sua desgraça, e por ter colocado os olhos em Esmeralda. Paulo responde que o silencioso só está cobrando que Augusto roubou, e isso não é sua culpa. Mariano diz a Lorena que vai ver o silencioso para tentarem chegar em um acordo. Mariano diz ao silencioso que se fará responsável por todos os crimes de seu pai. Silencioso responde que jamais permitiria que um inocente pague pelo que não fez. Esmeralda finalmente sai da casa do silencioso com seus filhos e começa a procurar trabalho. Fonte: Novela Gata, novela do SBT. Resumo dos próximos capítulos. Agora, se estiver acessando de um computador, clique aqui para se inscrever. Depois clique nesta engrenagem, selecione esse quadrado e clique em salvar. E claro, não esqueça de dar um like e nos ajudar.
Role a página para baixo e você verá o link do site. Clique nele. Aqui é bem mais fácil de você encontrar os resumos. Na parte superior tem o menu com os canais e as novelas. É só selecionar a novela que você quer ver. Clique aqui para ver as últimas notícias. Você também pode selecionar a novela por aqui. Por exemplo, Terra Prometida. Você vai estar na página dos resumos da novela A Terra Prometida. Você também pode baixar nosso aplicativo para Android, é só clicar aqui. Siga nosso site clicando aqui. All you calabrese do the mumble like a crazy, nigga. Mumble like a crazy, mumble, mumble like